Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais este momento de oração. Hoje, aqui nos encontramos com a graça da presença de Deus. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais um dia. Queremos colocar a nossa vida aos cuidados do Senhor, consagrar a Ele tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Que Deus nos ajude a viver cada vez mais, que Deus nos ajude a dar passos firmes e seguros nesse dia. E hoje nós vamos mais uma vez olhar para um evangelho que nos mostra um caminho muito grande, um caminho verdadeiro, um caminho seguro. A gente precisa sempre seguir em frente. A gente precisa seguir em frente, apesar, de oposições, apesar de dificuldades, apesar de algumas coisas que não deixam as coisas andar. Vamos ver hoje um momento muito bonito do Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo, que no meio de uma oposição muito grande, vamos dizer assim, ele simplesmente continuou o seu caminho e não olhou para trás. Não se deteve diante daquelas situações que não iriam fazer bem para ele. Então, vamos nós com muita fé, vamos nós com muita esperança também continuar nosso caminho, continuar nesse caminho, porque nós sempre teremos pessoas que vão nos criticar, nós sempre teremos pessoas que vão colocar empecilhos, que vão complicar o nosso caminhar. Porém, se a gente se deter, se a gente parar em quem não nos quer bem, nós nunca chegaremos lá na frente, aonde nós queremos. E é por isso, então, que o Evangelho de hoje, ele nos traz um grande ensinamento. Um ensinamento
momento de sempre caminhar em frente. O evangelho de continuar o nosso caminho, de não se deter diante de pessoas que são ruins, maldosas e que muitas vezes querem somente que a gente pare de caminhar, que a gente não siga em frente, que a gente desista do nosso caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo hoje nos dá uma grande lição, nesse sentido. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, iniciemos esse momento dizendo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, desejo a sua família, a sua casa, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito sim seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E eu rezo por todos os pedidos de oração que já estão aparecendo aqui na nossa linha do tempo, né? São muitas intenções, são muitos desejos. Eu rezo por você, eu rezo, né, por tudo aquilo que está pertinho de você. Rezo por aquelas pessoas doentes, necessitadas que você tem no seu coração. Quero colocá-las diante de Deus e pedir que Deus, sim, venha em auxílio de cada um de nós. E é assim, então, também que nós vamos rezar e pedir o dom do Espírito Santo para o dia que nós estamos iniciando. Nós vamos pedir o dom do Espírito Santo, a força do Espírito Santo para a semana que nós estamos iniciando. Vamos pedir o dom do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, para que, mesmo quando alguém te criticar, mesmo quando alguém falar mal de ti, mesmo quando alguém colocar um empecilho na tua vida, mesmo quando alguém disser para você que as coisas não darão certo, para que você tenha a coragem e a força de continuar em frente. Reze junto comigo dizendo assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que a ação do Espírito Santo tome conta do nosso coração. E que a ação do Espírito Santo conduza o nosso dia a dia. Não se esqueça que hoje é preciso continuar o seu caminho, sem olhar para trás. Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Hoje você precisa continuar o seu caminho, seus propósitos, seus sonhos, seus objetivos, sem olhar para trás, sem desistir, sem gastar energia com quem não vale a pena. Nós vamos ver no Evangelho de hoje. Nós não queremos provocar ninguém, não queremos jogar intriga na vida de ninguém. Não, jamais, jamais. Mas se estamos no caminho certo, se estamos fazendo o bem, se estamos buscando aquilo que vai nos fazer bem, sem prejudicar ninguém, sem ser uma coisa errada, não vamos parar. Vamos seguir em frente. Vamos dar passos firmes, porque muitas vezes no mundo em que nós vivemos, algumas pessoas, elas simplesmente têm o dom de travar o caminho.
Algumas pessoas têm o dom de, às vezes, tumultuar o meio de campo, como a gente diz por aí. Muitas pessoas, às vezes, elas não vão querer o teu bem. Mas, se você está fazendo o que é certo, se você está, sabe assim, caminhando tranquilo, se você não está prejudicando ninguém, se você não está tendo nenhuma atitude que machuque, é preciso continuar em frente. Nós vamos ver isso no Evangelho de hoje, desse dia 21, desta segunda-feira, aonde a gente vai começar esta semana, ainda inspirado pelo Evangelho de ontem, na missa de ontem, nesse terceiro final de semana da Quaresma, que nos ensinava, né, a cultivar, a mudar a direção da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Se você quiser depois procurar na sua Bíblia, Lucas capítulo 4, versículo 24 ao 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, a nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje, aqui nesse momento em que a gente olha, né? Em que a gente olha para a palavra de Deus, em que a gente olha para o ensinamento de Jesus. Primeiro vamos olhar aquilo que Jesus estava realizando, né? Vamos olhar para o que Jesus estava fazendo para iluminar a sua vida. Jesus fazia o bem, pregava o amor, pregava coisas boas, curava os doentes, libertava as pessoas dos endemoniados e assim por diante. Jesus estava fazendo o bem e Jesus não olhava para a cor, a raça, situação financeira, política, nada disso. Jesus simplesmente fazia o bem ao próximo. E que você nunca perca essa característica. A gente sempre deve fazer o bem. A gente sempre deve ajudar. A gente sempre deve dar o nosso melhor. Algumas pessoas, elas não vão compreender, mas nunca deveremos deixar de ser pessoas boas. Nunca deveremos deixar de fazer o bem.
Não podemos nos deter diante de algumas situações. E qual é a situação hoje que acontece com Jesus, que a gente estranha um pouquinho, mas que a gente vai levar para a nossa vida? Jesus visita a sua terra natal. Ele volta para o lugar de onde ele nasceu. E aí, uma surpresa, Jesus não é bem recebido. Não é bem recebido na sua terra natal. E aí a gente vai ver a expressão que sai da boca de Jesus. De fato, um profeta, ele não é bem recebido na sua terra natal. E ele faz a comparação de Elias, que não foi recebido na sua terra natal, mas foi recebido por uma desconhecida, a viúva de Sarepta e seu filho. Aí traz a história de Eliseu, que curava os leprosos, mas os leprosos da sua cidade não queriam saber dele, a não ser o sírio, ou seja, que era de um outro país. Então, a gente vê que muitas vezes a gente consegue ajudar mais um estranho do que alguém da nossa casa, alguém da nossa família. Já percebeu isso? Às vezes um estranho, às vezes uma pessoa não tão próxima, às vezes até um desconhecido, nos escuta mais, nos valoriza mais do que gente de dentro da nossa casa, gente de dentro da nossa família. Quantas vezes, eu como padre já escutei pessoas dizendo: padre, como é difícil evangelizar dentro da minha casa. Padre, se eu vou numa missa a mais, ficam me criticando. Se eu digo hoje, a gente vai rezar aqui em casa, já olham torto para mim. Veja, essa história, ela continua acontecendo hoje, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Como é difícil a gente evangelizar os nossos dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade. E quando Jesus chega ali, e ele fala que de fato um profeta não é bem recebido na sua terra natal. E ele não pôde fazer nada praticamente ali. Sabe, não pôde fazer nenhum milagre, curar nenhuma pessoa, mudar a direção de ninguém. Por quê? Porque é que ele não pôde fazer isso? Porque ali as pessoas não queriam escutar. As pessoas não gostaram dele. As pessoas não gostavam dele naquele espaço. E aí, quando as pessoas não gostam, ou quando as pessoas não gostam da ideia, do que nós estamos fazendo, do que nós propomos, muitas vezes as pessoas vêm com maldade. E olha o que aconteceu com Jesus. Primeiro, ele foi expulso, Primeiro ele foi expulso daquele lugar, daquele ambiente. As pessoas expulsaram ele daquele lugar. Depois pegaram, agarraram ele e levaram até um precipício para jogar ele para baixo. Ou seja, eliminar Jesus, jogar ele ali. E aí a gente vai entender uma coisa muito importante. Muito importante. Tem pessoas que não gostam de você. Tem pessoas que, infelizmente, elas vão fazer até algumas coisas para te prejudicar. Tem pessoas que não suportam ver você bem. Tem pessoas que não suportam ver você feliz. Tem pessoas que não suportam ver você sorrindo. Tem pessoas que não suportam ver você crescendo na vida, sabe? Às vezes, melhorando o carro, melhorando a casa, dando um passo a mais. Tem pessoas que não suportam ver você crescer e você bem na vida. Só que, às vezes, quem não te suporta não sabe o esforço que você está fazendo, as lutas, a dedicação que você tem.
Tem pessoas que não que não torcem por você. Tem pessoas que não te valorizam. Tem pessoas que têm ciúmes, que têm inveja de você, porque talvez ou você é uma pessoa que sorri mais, ou você é uma pessoa de bem com todo mundo. Às vezes você é uma pessoa espontânea, às vezes você é uma pessoa que não se entrega diante dos problemas, das dificuldades. Ei, tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Tem pessoas que sentem ciúme de você, que sentem inveja de você. Tem pessoas que talvez gostariam de ser como você é, e como elas não conseguem, o que é que elas vão fazer? Elas vão tentar te destruir. Elas vão tentar puxar o teu tapete. Elas vão tentar, sabe, colocar empecilhos na tua vida. E foi isso que aconteceu no Evangelho de hoje. Me diga, qual é a maldade que Jesus estava fazendo? Fale para mim, né? Destaque ali uma coisa errada que Jesus estava fazendo. Não tem nenhuma. Jesus simplesmente estava fazendo o bem ao próximo, sem segundas intenções, né? Sem querer aparecer. E Jesus provocou inveja naquelas pessoas. E aí eu vou dizer para você, você não deve mudar o seu estilo de vida se você não está fazendo mal para ninguém. Você não deve mudar o seu estilo de vida se você está vivendo bem a tua vida, dentro dos valores, dentro dos princípios cristãos. Às vezes você vai provocar inveja nos outros, e nem sempre vai ser de propósito, e nem deve ser de propósito. Mas saiba disso, e saiba que tem pessoas que aí vão querer atrapalhar o teu caminho. Sabe que quando você estiver bem, fazendo bem, aparecendo, tem pessoas sim que vão querer te derrubar. Infelizmente, pessoas invejosas, ruins, mas elas existem. Elas existem. E às vezes, né, são até pessoas próximas de nós, que não suportam a gente como a gente está dando um passo. E aí hoje a gente vai aprender uma coisa muito bonita. A gente aprende com Jesus. O que é que Jesus fez diante de pessoas ruins? O que é que Jesus fez diante de pessoas maldosas? O que é que Jesus fez diante de pessoas invejosas? O que é que Jesus fez diante dessas pessoas? Nosso Senhor Jesus Cristo simplesmente ignorou e seguiu o seu caminho. Seguiu o seu caminho sem olhar para trás. E muitas vezes nós também precisamos seguir o nosso caminho sem olhar para trás, sem se deter, sem gastar energia com quem não vale a pena, sem, sabe, perder tempo com quem só fica ali, né, futricando, fofocando, cheio de inveja, colocando problema nisso ou naquilo. Olhemos para o que Jesus fez. Olhemos para a atitude de Jesus. As pessoas queriam jogá-lo num precipício. O que é que Jesus fez? Ergueu a sua cabeça, seguiu em frente, passou pelo meio de todas essas situações e continuou fazendo o bem. Continuou fazendo coisas boas. Continuou falando do amor. Continuou perdoando, continuou curando pessoas, continuou mostrando o caminho certo da vida. Ele continuou. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes talvez você vai se encontrar triste? Quantas vezes talvez você vai ficar triste, abatido, chateado, porque as pessoas não te apoiam? Porque as pessoas não somam, porque talvez as pessoas estão falando mal de você, porque talvez as pessoas são invejosas, porque talvez aquelas pessoas se afastaram de você por causa disso ou por causa daquilo. Mas na verdade, se a gente for bem sincero,
Muitas vezes algumas pessoas se afastam de nós porque não nos suportam ver bem, feliz, realizando as coisas boas que a gente tem. Tem pessoa que não consegue ver o outro feliz porque não é feliz. Tem pessoa que não consegue ver o outro crescendo na vida porque se acomodou, porque sei lá o que, não se esforça, ou às vezes não arrisca algo a mais. E aí vai transformando a vida do outro em um inferno. Quer matar o outro, quer travar o caminho do outro, não deixa o outro seguir em frente. Agora, pessoas como essas sempre vão existir ao nosso redor. Agora, o que não pode, acontecer é você deixar de sonhar, porque os outros talvez estão dizendo que o teu sonho não vale a pena, nunca vai dar certo. O que não pode acontecer é você deixar de perseguir os seus objetivos quando talvez alguém te criticou, quando alguém às vezes falou mal de você, quando alguém tem inveja de você, quando alguém se afastou de você. Não. Se você está com a tua consciência tranquila, se você está fazendo certo, sabe, a gente precisa continuar dando esses passos. Se você está fazendo o que é certo, o que é correto, não pare. Siga em frente. Vai com força. Vai com coragem. Olhemos para Jesus hoje. Tu fala muito duro. Não sei o que. Vamos se jogar desse precipício abaixo. Olha o que Jesus faz. Levanta a sua cabeça. Não olha para o lado. Não olhou para trás. Ele seguiu o seu caminho. Por quê? Porque ele sabia o que ele precisava fazer. Ele sabia muito bem qual era a sua missão. Ele sabia muito bem aquilo que estava diante dele. Então, Jesus fez uma opção. Não vou perder tempo com quem não quer nada com nada. Não vou perder tempo com quem coloca um monte de empecilhos para as coisas. Não vou perder tempo, Não vou perder tempo com quem às vezes coloca um monte de dificuldades para fazer algo. Não vou perder tempo. Foi isso, Foi isso que Jesus fez. Ergueu a cabeça, seguiu em frente e chegou lá aonde ele queria. Então, não dá para desistir de algumas coisas, porque talvez estão falando mal de você aí. Não dá para desistir de crescer na vida, se talvez você, sem querer e sem maldade, despertou ciúme ou inveja em alguém. Não dá. Não dá para parar quando, às vezes, por causa de uma outra situação, as pessoas vão olhar torto para você. Jesus hoje nesse evangelho, na sua terra natal, aonde não foi recebido, ele continuou em frente. Volto a dizer, às vezes, a maior dificuldade que nós temos vai ser ajudar alguém dentro da nossa casa. Volto a dizer, às vezes a gente vai conseguir ajudar mais um estranho, uma pessoa distante de nós, do que alguém dentro da nossa casa, da nossa família ou próximo de nós. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas não querem escutar a verdade. Elas não querem escutar a verdade. Elas não querem dar um passo. Elas não querem seguir em frente. Elas não querem, ver o outro bem. Mas isso não é problema nosso. Isso não é problema da gente. Isso é problema delas. A gente precisa sempre continuar dando passos bons, passos firmes, passos seguros, porque senão, quando
Quando vê, a gente está triste, a gente está deprimido, a gente abandonou um sonho, um propósito, porque alguém me criticou, porque alguém disse que não dava certo, porque alguém começou a olhar torto para mim. Não, a gente precisa, né? A gente precisa dar passos e passos firmes, verdadeiros e seguros para ser feliz e buscar a felicidade. Pense com carinho nesse evangelho de hoje. Pense com carinho nesse evangelho de hoje que te ensina muitas coisas. E ó, meu irmão, minha irmã, continue o seu caminho sem olhar para trás. Continue o seu caminho sem se deter diante de quem não vai somar na tua vida. Continue o seu caminho sem olhar para trás, mesmo diante de algumas situações adversas. Porque você sim, você chegará lá e tudo vai dar muito certo na tua vida. Por isso, vamos agora finalizar nosso momento aqui, rezando o responso de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nos encontramos amanhã, aqui nesse mesmo horário, 7 horas da manhã, para rezar e pedir a presença de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Até amanhã.